Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Capítulo 13. A mulher de uniforme branco e engomado colocou o vaso de cravos no parapeito da janela e olhou o cartão. Este é da Cristal, disse. Diz, melhore logo, as coisas não são as mesmas sem você. Ela ergueu os olhos e fez um gesto para todos os vasos de flores que tomavam o parapeito e a mesinha de cabeceira e se perfilavam diante da parede oposta do quarto. Este lugar parece uma estufa. Quantas namoradas você tem, rapaz? O suficiente. Barry falou bruscamente. Aquela era a enfermeira de quem ele menos gostava. Ela era jovem, um pouco mais velha do que ele e bonita, de um jeito vigoroso e eficiente. Era o tipo de garota com quem Barry poderia ter tentado alguma coisa se a tivesse conhecido em outro lugar. O velho papo de estrela de futebol americano e vou abalar seu mundo. O fato de que ela o tinha à disposição, acamado, indefeso, deixava-o furioso. Ele virou a cabeça e fechou os olhos, fingindo que ia dormir. Depois de um instante, ouviu o farfalhar da saia quando ela saiu do quarto. Era quarta-feira. Tinham-lhe dito isso de manhã. De início, ele se recusara a acreditar. O que havia acontecido com a terça? Então, fragmentos da terça começaram a voltar à sua mente. A passagem de maca pelo comprido corredor, a transferência para aquela cama, o rosto franzido do pai observando-o. A parte final da terça se tornou mais nítida. Sua mãe chorando, uma agulha no braço, uma agulha no quadril, o médico de cabelo branco, o médico de cabelo preto. Surpreendentemente, ele não se lembrava de sentir muita dor. Ele está sedado, dissera o médico de cabelo preto quando seu pai se inclinara sobre ele e tentara lhe fazer perguntas. Barry não estava tão dopado a ponto de não as compreender. Foi a Ellen. Ele falara e seu pai havia ficado satisfeito. Ele está dizendo que o telefonema foi da Ellen, dissera o pai a alguém às suas costas, e Barry ouvira a voz de sua mãe exclamar. Claro que foi. Eu soube que essa garota era encrenca desde a primeira vez em que a vi. Naquela manhã, sua mente estava mais clara, e Barry compreendera tudo. A pilha de cartões na mesa de cabeceira, as flores no parapeito, a identidade das enfermeiras conforme elas trocavam de turno. Ele estava terrivelmente fraco. Ao esticar a mão para pegar o cartão no topo da pilha, percebera que ela tremia tanto que era impossível abrir o envelope. Mas a dor era menor do que ele teria esperado, considerando que uma bala havia praticamente atravessado seu corpo. Não sinto minhas pernas. Barry dissera ao médico, o de cabelo branco, que viera ao quarto para trocar os curativos. Elas estão aqui, o médico respondera secamente. 2. Você estava procurando uma terceira, por acaso? As rosas eram de Ellen. Com todo o meu amor, dizia o cartão, e ela assinara Eller, o nome pelo qual ele a chamava na intimidade. A assinatura era exatamente igual à da foto do penúltimo ano da escola, a foto que estava de cabeça para baixo na cômoda, na casa da fraternidade. Ele desejou que houvesse algum jeito de fazer Ellen saber que tinha virado aquela foto. Desejou que ela soubesse que já não a suportava antes mesmo desse episódio do tiro. Uma coisa era chegar à decisão de que era hora de terminar com uma garota que estava enchendo o saco. Outra, bem diferente, era descobrir que alguém havia tomado essa decisão por você e descobrir que a menina que ele considerava sincera, corajosa e veneradora, na verdade estava lhe botando chifres. A Ellen ligou diversas vezes para perguntar como você está. Seu pai dissera naquela manhã. E ela veio ao hospital com uma pessoa na noite de segunda, acrescentara a mãe. Para mim, um gesto de gosto questionável. Eles ficaram sabendo pela TV. Ela veio com uma pessoa? Perguntara Barry. Com a Julie? Não, com um amigo, de cabelo escuro, não muito alto. Collie, sei lá o quê. Eles pareciam ser bem íntimos. A mãe segurara sua mão. Sei que não é o momento certo para contar isso, meu filho, mas será que existe um momento certo? Eu só não quero que você busque apoio emocional num relacionamento que parece ser instável. Não existe relacionamento nenhum, Barry falara severamente. A Ellen é livre para sair com quem ela quiser. Mas a revelação o deixara sem fôlego. De todos os golpes baixos, ele remoera em silêncio. 2 anos inteiros dessa palhaçada de fidelidade, amor, sou sua para sempre, e ela tinha outro esse tempo todo. Vagabunda mentirosa, e ainda teve a coragem de trazer o cara ao hospital. Se ao menos tivesse agido antes, era ele quem deveria ter terminado, direto e firme, com outra garota em seus braços, enquanto Ellen gritaria, imploraria, suplicaria por mais uma chance.
Mas não, ficara com medo de magoá-la e perdera essa oportunidade. Agora estava ali, jogado numa cama, incapaz de devolver minimamente o golpe, e sua mãe despejava as novidades, adorando cada segundo. Joga essas rosas no lixo, ele dissera à robusta enfermeira de rosto corado que estava de plantão quando as flores chegaram, mas a mulher não as jogara. Em vez disso, as colocara atrás de outros vasos, e ele conseguia vê-las, destacadas em sua inocência rosada, atrás de uma planta abundante e verde. Se fosse capaz de levantar da cama e atravessar o quarto, ele as teria esmagado. Mas nem isso era capaz de fazer. Só podia ficar deitado, remoendo aquilo e odiando todo mundo. Ellen, o namorado dela, os médicos, o mundo inteiro, que incluía a sua mãe. Ela finalmente havia vencido, e ele não tinha como escapar de seus sermões. Não era tão ruim quando seu pai também estava presente, mas naquela manhã, depois de uma rápida olhada e de um "Como você está se sentindo hoje, filho?", ele partira para o escritório, deixando a esposa sozinha com Barry. Ela se acomodara na poltrona ao lado da cama com a satisfação de uma mamãe ganso que retorna ao ninho. Depois de 2 horas de tagarelice da mãe, Barry já estava desesperado por uma injeção, um comprimido, qualquer coisa que calasse o som daquela voz. "Estamos preparando o seu quarto para você poder voltar para casa", ela dissera. "Pensei em pintar as paredes de verde claro. É uma cor agradável, tranquilizante, não acha? A gente pode colocar a TV portátil no quarto e o seu computador. O seu pai vai passar na universidade amanhã para pegar as suas coisas. O seu amigo Lou está empacotando tudo. Assim, elas estarão à sua espera quando você chegar." Falando assim, parece que eu vou ficar em casa para sempre. Barry tentara esconder o pânico que vinha junto com a manifestação daquela ideia. "Pois eu não vou. Assim que esse buraco na minha barriga sarar e eu puder comer coisas sólidas de novo e recuperar minha força, vou levantar e sair. Ainda quero ir para a Europa no verão, mas talvez isso tenha de ficar para o fim da estação." "Eu sei, querido", dissera a mãe, e havia um tom esquisito em sua voz. "Mesmo assim, enquanto você estiver em casa conosco, vai ser bom ter um quarto agradável, não vai?" Ela não discutira a respeito da viagem à Europa, nem repetira a sugestão anterior de viajar de carro até a costa leste. Tal omissão era desconcertante e, de alguma forma, quase assustadora. À exceção dos pais, Barry não podia receber nenhuma outra visita, e era assim que ele queria que fosse. A presença constante da mãe já era sufocante o bastante sem o acréscimo de uma tropa de irmãos da fraternidade e de uma torrente de garotas chorosas. Como a enfermeirinha irritante havia comentado, a quantidade de flores que elas tinham mandado era suficiente para abrir uma floricultura. Ele podia imaginar a cena com todas elas: Cristal, Madison, a traidora da Ellen e o resto, entrando e saindo num fluxo interminável, apertando as mãos e lhes trazendo livros e tendo de ser apresentadas umas às outras, cada uma de um lado da cama. Até mesmo Julie enviara uma planta com um bilhete que dizia: "Melhoras, nós estamos pensando em você." Quem era aquele nós? Barry não sabia. Julie e Ellen, talvez, ou Ray, ou outra pessoa. Não sabia e não dava a mínima. "Ei, Barry." A voz era um eco do seu último pensamento, uma voz familiar, mas que ele não escutava havia muito tempo. "Você está dormindo?" Barry arregalou os olhos. "O que você está fazendo aqui?" "Subi a escada de emergência", disse Ray. "Atravessei o corredor e entrei. Passei por umas enfermeiras, mas nenhuma me parou." "Deviam ter parado. Eu não posso receber visitas." Eu sei, eu sei. Provavelmente vão me expulsar daqui a pouco. Como você está?" Curioso, Barry estudou o rosto do garoto que estava ao pé de sua cama. Nos meses desde que o vira pela última vez, Ray havia mudado muito. Seus ombros e seu tórax pareciam mais largos e, de algum modo, ele parecia mais velho. Estava bastante bronzeado e a barba dava personalidade a um rosto que sempre tivera uma aparência inacabada, como um retrato em que o artista não conseguira definir o que fazer com a boca e o queixo. Agora, aquele rosto estava pronto, e por mais jovem que fosse, era o rosto de um homem. Os olhos, firmes e diretos, abrandaram-se com compaixão. "Estou ótimo", Barry falou sarcasticamente. "Eu estava mesmo precisando de umas férias. Como você está?" Ray deu a volta na cama e ficou ao lado de Barry, olhando-o de cima. Que loucura, pensou Barry. Ray nunca o olhara de cima antes. Era sempre ele quem olhava do alto. Ele conhecia de cor o cocoruto de Ray. "Meu Deus, Barry, eu sinto muito", dizia Ray. "Cara, sinto muito mesmo.
Que merda é isso que aconteceu? Você está com muita dor? Não é a coisa mais gostosa do mundo. Por que você veio até aqui? Para ver como você estava, em primeiro lugar. Todos os seus amigos estão ligando para cá, mas o hospital não dá muitas informações. Falei com seu pai ontem, e eu não queria ficar incomodando. O que ele te falou? Que o pior já tinha passado, que você estava melhorando, que já podia ver a família, essas coisas. Ele falou alguma coisa sobre as minhas pernas? Barry viu uma sombra passar pelos olhos verdes de Ray. Houve uma leve hesitação antes que Ray respondesse. Não. Mentira, Barry decretou. Não é mentira. Não conversamos muito. Ele disse que você ia ficar bem. Claro que disse. Que ódio desse cara, pensou Barry. Mentindo pra mim, me tratando como um coitado só porque tem as duas pernas boas e pode dar meia volta e ir embora na hora que quiser. Queria que alguém desse um tiro na barriga dele para ele saber como é ficar caído no escuro, gritar e não ter ninguém para ouvir. Em voz alta, ele disse: E como foi na Califórnia? Algumas coisas foram legais, outras nem tanto. Ray parecia aliviado com a mudança de assunto. Tive bastante tempo para pensar. É diferente quando você está sozinho e não pode depender de mais ninguém. Você começa a depender só de você. Põe a cabeça no lugar e organiza as ideias. Entende o que eu estou dizendo? Que ideias? Perguntou Barry desconfiado. Ah, o que é certo e errado, o que é responsabilidade, o que é importante, esse tipo de coisa. Cara, o que estou tentando dizer? Eu sei o que você está tentando dizer. Barry interrompeu. Você quer abrir o bico e me caguetar por causa do acidente, não é isso? Não quero caguetar ninguém, disse Ray. Eu só acho que a gente agiu sem pensar direito. Nós todos estávamos completamente abalados e tomamos uma decisão que não deveríamos ter tomado. E agora eu acho que precisamos reconsiderar. Pode reconsiderar. Pode reconsiderar quanto quiser. Você não pode quebrar o pacto. A gente pode desfazer o pacto. Só se todos nós concordarmos, e eu não concordo. Barry, cara. Ray se aproximou ainda mais da cama e baixou a voz. Não é só uma questão moral, é pela nossa própria segurança. Alguém descobriu quem somos nós. Como, nós não sabemos, mas alguém conseguiu. E essa pessoa, quem quer que seja, meteu uma bala em você. Você teve sorte, sobreviveu. Mas quem sabe se ela não vai tentar de novo quando você sair daqui? Quando eu sair daqui, disse Barry, vou estar fora do alcance de qualquer retardado com uma arma na mão. Vou estar de cama, em casa, num quarto verde, agradável, tranquilizante, com a minha mãe de guarda na porta. Então pense no resto de nós. Pense na Ellen. Pense você na Ellen, se quiser. Eu não. Aliás, se você a vir, pode falar para ela parar de encher o saco dos meus pais com telefonemas. Mulher que nem ela existe às pencas e eu tenho várias. Barry, escuta. Não, escuta você. Barry falou ferozmente. Alguém atirou em mim, é verdade, mas isso não significa que teve qualquer coisa a ver com o acidente. Isso é passado. Acabou. O tiro foi outra história. Como você sabe? Você viu quem atirou? Não, mas eu sei o motivo. Eu tinha $50 na carteira quando saí de casa. Quando me trouxeram para cá, eu não tinha mais nada. Você está dizendo que foi um roubo? Perguntou Ray, cético. Sim, foi um roubo. O que mais teria sido? Mas e o telefonema? Os jornais disseram que você recebeu uma ligação um pouco antes de sair. Uns caras da fraternidade ouviram você conversando com alguém, combinando de encontrar uma menina. O seu pai disse que foi a Ellen. A Ellen disse que não. Não foi a Ellen. Falei isso pro meu pai porque era a coisa mais fácil de dizer. Eu não queria deixar as coisas mais confusas do que já estão. A menina com quem eu falei é um tesão. Já faz uma cara que estou saindo com ela, mas eu não queria que a Ellen soubesse. Ela ficaria arrasada. E essa menina te ligou e pediu para você encontrar com ela no campo de atletismo? Por quê? Não era lá que eu ia encontrar ela. Eu estava só atravessando o campo porque era o caminho mais curto. Eu ia encontrar com ela no estádio. A gente ia ver os fogos e depois ia para casa dela, mas eu nunca cheguei. Que sorte a minha, não? Você jura? Jura que foi outra garota com quem você estava saindo? Juro, claro que juro. E você pode contar para ela se quiser. Ela precisa enxergar a realidade. Eu saio com várias garotas. A Ellen é só uma delas. Então isso não teve nada a ver com o menino atropelado. É exatamente o que eu estou dizendo. São duas coisas diferentes.
Se você me denunciar por causa do moleque, vai ser como me chutar quando estou na pior. Eu juro, Ray. Se você fizer isso, nunca vou te perdoar. A gente fez um pacto. Ok. Ray falou calmamente. Ok, fica tranquilo. Eu não queria te deixar nervoso. O que você esperava, despejando uma coisa dessas em cima de mim? Barry estava nervoso. Sua cabeça latejava. O quarto inteiro começou a ficar fora de foco. Cara, que tal você ir embora? Eu não devia receber visitas e não estou me sentindo muito bem. Certo, desculpa. Ray tocou o ombro de Barry. Desculpa mesmo. Vê se melhora, tá? Tá bom. Barry fechou os olhos e o quarto continuou girando na escuridão de suas pálpebras. Sai daqui! Ele gritou em sua mente. Sai, sai, sai! Chispa daqui com as suas pernas boas, vai correr em volta do quarteirão, vai fazer qualquer coisa, seu Brutus, seu Judas, meu fiel e leal amigo, com suas novas ideias organizadas de desfazer o pacto. Sai, me deixe em paz. Ele queria poder estar presente para ver a cara de Ellen quando Ray contasse a história do telefonema. Era uma garota, diria Ray. Alguém com quem ele estava saindo havia algum tempo. Aquilo iria lhe dar uma lição. Ellen saberia que não o fizera de palhaço. Ela estava se divertindo por aí? Ele também estava, e muito mais do que ela. Poderia ser verdade. Poderia ter sido outra garota no telefone. Cristal às vezes ligava para ele, assim como outras meninas. Alguma delas poderia muito bem ter ligado naquela noite e pedido que ele a encontrasse no estádio. Ou poderia ter sido Ellen, que era quem ele estava esperando. Fora por isso que a voz desconhecida o deixara tão desconcertado. Cox falando, ele dissera. E a voz, grave e abafada, como se o interlocutor falasse por cima de uma camada de pano, respondera-lhe. Barry? Sim. Quem é? Um amigo. Um amigo que sabe de algo e precisa falar com você a respeito. A respeito do quê? Mesmo então, Barry soubera que estava reagindo de um jeito estúpido, mas não conseguira pensar em mais nada para dizer. Do que você está falando? Acho que você sabe. Algo que aconteceu no verão passado. Houvera uma pausa. O que você faria se eu dissesse que tem uma foto? Uma foto do quê? Perguntara Barry, com um nó no estômago. A foto de um carro em movimento e de uma bicicleta. Só uma parte da bicicleta. Você gostaria de ver? Não. Talvez existam outras pessoas interessadas em ver. A voz era calma e séria. Os pais do menino, por exemplo, acho que eles gostariam de ver. Não tem como tirar uma foto boa de noite. Barry mordera a isca. Imediatamente, ao perceber o que havia feito, irritara-se com a própria burrice. Quem é você, afinal? Alguém que usa um filme especial. Dissera a voz. Um filme rápido que tira ótimas fotos com pouca luz. Menos luz do que os faróis de um carro são capazes de emitir. Estou disposto a fazer um acordo com você. Eu gostaria de vender essa foto e o negativo. Ela não foi tirada com câmera digital e eu não a escaneei, então isso colocaria um ponto final no assunto. Não estou pedindo que você compre de olhos vendados. Estou ligando do campus. Posso te mostrar a foto. Aposto que pode. Não existe esse tipo de filme. Barry não tinha muita certeza disso. Ele nunca tivera interesse por fotografia e não sabia quase nada a respeito. Só acredito vendo. Então nos encontramos no campo de atletismo daqui a 5 minutos, debaixo das arquibancadas. Por mim, tudo bem. É melhor você estar lá mesmo. Após colocar o fone de volta no gancho, ele se virara para os dois rapazes. É todo seu. Cara, um deles dissera, se eu falasse desse jeito com a minha namorada, ela me daria um tiro. Que engraçado. Barry pensou agora. Ele ter colocado as palavras dessa forma, tipo uma premonição. Mantendo os olhos firmemente fechados, imaginou o ponto da cama sobre o qual se apoiava seus pés. Estão aqui, dissera o médico. Estavam mesmo, pois ele vira a silhueta, como blocos de madeira, sob o lençol. Que cara de pau você é, Ray Bronson. Barry teve vontade de gritar. Vir até aqui, tentar me ludibriar para conseguir alguma coisa, fazer ameaças. Quer dizer que você veio para ver como eu estava? Até parece. Você veio atrás de informações para se safar. Mas as informações não foram o que você esperava, foram? Você não aprendeu a pensar sozinho na Califórnia? Então descubra as coisas por conta própria.
Nem pense que eu vou te ajudar. Eu não devo nada a você. Vocês que descubram as coisas por conta própria. Você, Julie e Ellen. Isso vai mantê-los ocupados. Eu tenho as enfermeiras gatas para dar em cima, o pinico para ser trocado toda hora e as visitas da minha mãe. Isso vai me manter ocupado pelo resto da vida. As palavras em sua mente se desfizeram num único e maciço grito, e as lágrimas finalmente caíram. Fim do capítulo 13.